Bem-vinda, bem-vindo a Questões da Língua, um módulo aqui introdutório para que a gente possa conhecer um pouco do edital da FEPESE, né? E aí você que vai enfrentar essa banca concorrendo a uma das vagas, né, distribuídas aí pelo sul do país, no Tocantins também, então seja muito bem-vindo. E nós vamos começar este momento fazendo um exame aqui, uma verificação, que é muito importante, que você às vezes deixa para a última hora, às vezes não faz, né? E isso dá diferença no final do resultado, viu? Então, olha só, o edital da FEPESE, ele geralmente, tá, nos 2 últimos anos, ele tem aparecido de duas formas, especialmente em língua portuguesa. Eu vou te mostrar a primeira forma e nós vamos fazer uma leitura. Me acompanha aí, por favor. Olha lá. Compreensão e interpretação de textos de diferentes gêneros, tipologia textual, níveis de linguagem e variação linguística, sentido próprio, denotação e sentido figurado, conotação, figuras de linguagem. Essa é a parte que especificamente vai ficar dentro do bloco de interpretação de texto, tá? As questões de interpretação de texto, elas vêm cobrando esse bloco de conteúdo. Depois, sílabas e tonicidade, encontros vocálicos, encontros consonantais, ditongos, tritongos e dígrafos, acentuação gráfica, emprego do hífen e outras normas e convenções ortográficas, homônimos e parônimos, classes de palavras, formação de palavras, derivação e composição, vocábulos simples e vocábulos compostos. Aqui a gente já entra, né, especificamente naquela parte gramatical mesmo, as questões mais voltadas para gramática, né? E é curioso que essas provas da FEPESE, elas são bem distribuídas, né? Num outro momento, no curso mesmo, questões da língua, a gente vai enfrentar toda essa organização proposta pela banca, tá? Mas essa parte do edital já é uma parte mesmo mais voltada para aspectos gramaticais. Flexão nominal e verbal, emprego de pronomes, concordância nominal e verbal. Bom, você está vendo aí que a gramática vai aparecendo, né? Os conteúdos gramaticais vão aparecendo parte a parte. É um edital que acaba fazendo seleção de conteúdo, a gramática não está propriamente toda posta aí, eles vão selecionando aquilo que vai ser de fato cobrado na prova. Regência nominal e verbal, crase, termos da oração, aqui começa a análise sintática, né, propriamente dita, de períodos simples e períodos compostos, as funções sintáticas dos substantivos, dos adjetivos e dos pronomes, basicamente as classes gramaticais que são cobradas são essas, né? São recordistas aí de questões, a gente fica sempre ali transitando nessas 3 classes gramaticais, vez ou outra em forma de morfologia, são questões voltadas para análise morfológica, mas na maioria das questões a gente vê que essas classes são ativadas no modo, né, de análise sintática. Classificação de orações e reestruturação de frases. Pontuação, especificamente vírgula, vírgula cai muito na prova da FEPESE. Correspondência e redação oficial, então sim, você necessariamente não vai produzir o texto, né, voltado para a redação oficial, mas você vai encontrar, por exemplo, questões, né, contemplando esse conteúdo. Então, carta, e-mail, ata, declaração, contrato, parecer, procuração, requerimento, memorando, ofício, edital, etc. De uma outra forma, a FEPESE também tem adotado um edital mais resumido. Isso não significa que você tenha aí, né, a subtração de conteúdos, pelo contrário. Esse segundo edital, ele te dá uma sensação de leveza, né? Uau, só isso na minha prova? Mas você precisa ficar atento, porque o que a gente viu no outro edital é o detalhamento desses pontos que a gente vai olhar aqui agora. Me acompanhe, por favor.
análise e interpretação de texto. Ponto. É isso. Então, veja que cabe um universo dentro, né, desse aspecto. As variações linguísticas, a denotação e conotação, funções da linguagem, tudo vai poder se encaixar exatamente nesse ponto. E a FEPES vai poder dizer, poxa, eu disse para você, ia cair interpretação de texto. Aqui dentro contempla um universo todo, né, de possibilidades de questão. Acentuação tônica e gráfica, análise sintática, funções sintáticas, termos da oração, e aqui também, ó, a análise sintática está inteira, né? Os termos essenciais, integrantes e acessórios, orações coordenadas, orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, todo o bloco de período composto está contemplado aqui, tá? As orações, né, substantivas, adjetivas e adverbiais formam o bloco das subordinadas. A concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, predicação verbal, crase, colocação pronominal, pontuação gráfica, vícios de linguagem e, de novo, redação oficial. Então, conhecer o seu edital, olhar para o seu edital com carinho, com cuidado, deixa o seu edital aí do ladinho, né? Vá marcando aquilo que você já estudou, aquilo que você tem por estudar, é fundamental. Conhecer a banca FEPES antes de enfrentar uma prova é algo assim primordial na sua preparação. Não é possível ficar apenas estudando conteúdo aí isolado, sozinho, sem checar isso em forma de pergunta, em forma de questão, do jeito como é cobrado na prova, tá bom? E aí, dentre todos esses conteúdos, né, que a gente vê aparecendo aí, figurando nos editais de uma forma ou de outra, conforme você acabou de ver comigo, esses conteúdos, eles acabam sendo cobrados, né, de maneira mais efetiva, relativamente a alguns pontos. Então, não é tudo que está lá no edital que vai aparecer na sua prova, embora a FEPES se esforce muito para que você não tenha tempo de estudo perdido. Então, a FEPES é uma banca que contempla aquilo que pôs no edital. Não é o tipo de banca que desmerece o aluno que estudou. Então, se você foi lá, sentou, se dedicou, estudou aquele conteúdo, ele vai aparecer na sua prova. A FEPES se esforça para que você veja isso nas questões que ela elabora, tá? Então, cada vez mais, toda prova que a FEPES lança, tá? A gente vai lá e monitora e percebe que alguns conteúdos, eles são reiteradas vezes, né, utilizados, ou seja, a gente sempre espera determinados conteúdos dentro daquilo que a FEPES relacionou no edital. Esses conteúdos são os seguintes, atenção, na parte de interpretação de texto, as questões mais comuns que aparecem são noções gerais de compreensão e interpretação. Como assim? Nessas questões, a FEPES geralmente trabalha com 1 ou 2 textos. E ali ela vai fazer uma prova que a gente chama, uma questão que a gente chama de questão de resistência. É aquela que você precisa de uma boa leitura, de uma concentração, de atenção para ir lá e marcar, né, aquilo que é condizente com o texto que você acabou de ler. Ou seja, não se trata de questão específica de conteúdo, tá? Mas de leitura, de percepção daquilo que está diante de você ali na hora da prova. As variações linguísticas, e aí a gente já tem uma vinculação teórica, né? Tem um conteúdo aqui para ser estudado. Funções da linguagem, denotação e conotação e gêneros textuais. Então, em interpretação de texto, esses são os conteúdos que a gente vai ver aparecendo nas questões, tá? Análise sintática, termos da oração. E aí a FEPES faz uma verdadeira festa, tá, com esses termos da oração. Eles vão sim aparecer. Não precisa ir para a prova com aquela ideia assim de que você não precisa estudar os tipos de sujeito, que você não precisa revisar adjunto, adnominal, adjunto, adverbial. Eles estarão na sua prova, tá? Isso é algo certo na prova da FEPES. Então, os termos da oração, eles despencam, eles chovem nas questões da FEPES. É isso que você vai encontrar
no dia da sua prova, tá bom? Período composto também. Você é daquele tipo de aluno que fugiu do período composto uma vida inteira? Pois é, benzinho, vem cá, vai estar lá na sua prova, tá? Certeza, questão de período composto aparece lá. E vou te dizer mais, não é só uma, viu? A gente geralmente encontra pelo menos 3 análises sobre período composto na prova da FEPES. Morfologia. Os campeões, né, de utilização na prova da FEPES, como eu disse antes, substantivo, adjetivo e pronome. Eles vão estar tanto nas questões voltadas especificamente para morfologia, quanto nas questões em que eles são capturados e verificados do ponto de vista sintático. Então, nessas duas análises é possível que você encontre questões que contemplem substantivo, pronome e adjetivo. Pontuação, uso da vírgula, também vem associado ao período composto. Então, uma atenção muito grande a gente precisa dar para esse tipo de conteúdo, tá? Estuda o período composto e depois verifica a estrutura dele, né, interferindo ali na pontuação e vice-versa. E por fim, crase, que também sempre a gente encontra em cada prova, pelo menos uma questão de crase, tá bom? Como dica, né, para essa aula de hoje, para você que nos assiste, a dica é: organize o seu tempo, tá bom? Faça uma varredura, né, em relação àquilo que tem sido a sua rotina. Como você gasta o seu tempo? Como você distribui as atividades ao longo do seu dia? Né? Quanto tempo de estudo você tem distribuído dentro dessa rotina? Isso é fundamental. Conhecer o edital, como eu acabei de falar, e treinar muito, elaborar os seus próprios resumos e fazer muitas questões. Então, eu espero que tenha contribuído aí para o seu estudo de alguma forma, né? Anuncio para você o lançamento do curso Questões da Língua Desvendando a Banca FEPESE. E nesse curso, os conteúdos que serão trabalhados em forma de questão, tá? Não é um curso que vai ficar ali apenas trabalhando teoria, não. É um curso em que você vai aprender você vai aprender a realizar as questões checadas de acordo com os conteúdos que são cobrados. Então, quais são esses conteúdos? Interpretação de texto, substantivo, pronome e adjetivo, termos da oração, período composto, pontuação e crase. Eu espero você no próximo Questões da Língua. Até breve!